Eles não eram apenas uma dupla sertaneja. Eram irmãos de alma. João Paulo e Daniel surgiram em um tempo em que a música sertaneja ainda carregava a simplicidade do interior e os sonhos de dois jovens que acreditavam que a emoção era maior que qualquer fama. Desde o primeiro acorde, ficou claro. Havia algo diferente ali. A voz grave e marcante de João Paulo se encaixava perfeitamente à doçura do timbre de Daniel. Juntos, não cantavam apenas letras. Eles contavam histórias. Histórias de amor, de saudade, de dor, de gente comum. E foi isso que conquistou o coração do Brasil inteiro. Subiram nos palcos com humildade, atravessaram estradas de chão batido, enfrentaram portas fechadas, mas jamais perderam a essência. Cada apresentação era uma entrega. A energia entre eles ia além da música. Era amizade, cumplicidade, irmandade verdadeira. Quando João Paulo sorria, Daniel entendia o que viria no próximo verso. Quando Daniel se emocionava, João segurava firme a harmonia da canção. O público sentia isso. E foi justamente no auge, quando seus nomes estavam em todas as rádios, que o destino decidiu interromper aquela história. Um acidente. Uma notícia que se espalhou como um vendaval por jornais, TVs e corações. João Paulo havia partido. Do dia para a noite, a música que antes unia agora ecoava como uma ferida aberta. Daniel perdeu o amigo, o parceiro, o irmão de alma, e o país perdeu uma das vozes mais inesquecíveis de sua história. A dor foi devastadora. Os palcos ficaram vazios. O microfone de João Paulo silenciou, mas nunca foi esquecido. O que aconteceu nos dias seguintes foi algo que ninguém esperava. A decisão que Daniel tomou, a forma como enfrentou o luto e o que escolheu fazer com toda aquela dor, mudou sua vida para sempre. Se essa história te tocou, comente abaixo, irmãos de alma. Essa dor não tem explicação, ou compartilhe o que você sentiu ao reviver essa trajetória. Sua opinião emociona, inspira e mantém essa história viva. Era para ser só mais um retorno para casa. Mas aquele seria o último. Na madrugada do dia 12 de setembro de 1997, a estrada escura que separava São Caetano do Sul de Brotas parecia tranquila, como em tantas outras viagens. João Paulo estava sozinho ao volante de sua BMW, voltando de um compromisso profissional, quando, por razões que até hoje carregam mistério, perdeu o controle do carro. O veículo derrapou, capotou várias vezes e, em segundos, pegou fogo. O que era rotina virou tragédia. Não houve tempo. Não houve chance. João Paulo morreu carbonizado dentro do carro, preso entre as ferragens. Um final cruel, abrupto, injusto. A notícia se espalhou como um raio. As primeiras chamadas nos rádios eram confusas, quase irreais. Os fãs não acreditavam. As pessoas ligavam umas para as outras chorando, buscando confirmar o que ninguém queria aceitar. Mas era verdade. A dupla João Paulo e Daniel havia sido brutalmente separada. Não por escolha, mas por um destino que não perdoa, que chega sem aviso e arranca vidas no auge da felicidade. Daniel foi avisado logo nas primeiras horas. Sua reação? Silêncio absoluto. Ele não conseguia falar. Não chorou em público. Não fez declarações. Apenas se calou. Um silêncio que gritava mais do que qualquer desabafo. Aquela dor não se explicava com palavras. Era um buraco no peito, uma parte dele que havia sido arrancada para sempre. O amigo com quem dividia não apenas os palcos, mas as alegrias, os medos, os planos de futuro, tinha partido de forma cruel. O país inteiro lamentava. As rádios tocaram sucessos da dupla o dia inteiro. Fãs se aglomeraram em frente ao hospital e depois ao local do velório, como se ainda esperassem que tudo fosse um engano. Mas não era. A cena do carro em chamas, exibida na televisão, era real. E o que Daniel teria que enfrentar a partir daquele momento, ninguém poderia imaginar. Se você acredita que certas dores marcam a alma para sempre, escreva aqui nos comentários. Foi injusto demais. Dor que nunca passa. Ou conte como essa história mexeu com você. Queremos ler sua emoção. Daniel não perdeu apenas o parceiro de palco. Perdeu um pedaço de si. Quando recebeu a notícia da morte de João Paulo, o mundo de Daniel simplesmente parou. O tempo não fazia mais sentido. Os sons, que antes preenchiam sua vida com acordes e aplausos, agora se transformaram em um vazio ensurdecedor. Ele não chorou em público, não deu entrevistas, não fez discursos, apenas se calou. Mas seu silêncio falava, gritava.
O país inteiro sentia a dor dele sem que ele dissesse uma única palavra. Nos dias que seguiram a tragédia, Daniel se fechou. A imprensa esperava alguma declaração. Os fãs queriam um sinal, uma despedida. Mas Daniel mal conseguia respirar. Trancado em casa, evitava qualquer tipo de contato. Era como se reviver cada lembrança da dupla fosse mais uma ferida aberta. As músicas que haviam conquistado o Brasil agora doíam. Os palcos que antes o faziam vibrar agora pareciam frios, vazios, irreconhecíveis. Para Daniel, não se tratava apenas de continuar ou parar. Era sobre enfrentar uma ausência que feria a alma todos os dias. Era acordar e lembrar que o amigo de infância, o irmão de estrada, aquele que ria com ele nas viagens longas e chorava nas vitórias discretas, não voltaria mais. Cada canto da casa, cada música do repertório, cada fotografia nas paredes, tudo parecia gritar o nome de João Paulo, e o país inteiro sentia essa dor junto com ele. Em cada rádio que tocava as músicas da dupla, em cada fã que deixava flores no portão da casa de Daniel, em cada mensagem enviada com palavras de apoio. Mas nada preenchia o vazio, porque a dor real, aquela que sangra em silêncio, é a que mais pesa. Se essa parte da história te emocionou, escreva nos comentários. Eu senti a dor dele. Silêncio que machuca. Ou compartilhe o que você faria no lugar de Daniel. Cada comentário é uma homenagem à força de quem carrega o luto e transforma saudade em lembrança viva. Milhares de vozes choraram em silêncio naquele dia. O corpo de João Paulo foi velado em Brotas, sua cidade natal. E aquela pequena cidade do interior se transformou em um mar de tristeza. Pessoas vieram de todas as partes do Brasil. Fãs, amigos, curiosos, artistas, gente simples. Todos unidos pela mesma dor, pela mesma sensação de vazio. Era como se o país tivesse parado por um instante para prestar homenagem não apenas ao cantor, mas ao homem que havia conquistado corações com sua humildade, sua voz inconfundível e seu sorriso sincero. As filas se formavam sem fim, rostos abatidos, olhos vermelhos, flores nas mãos. Muitos não conseguiam nem se aproximar do caixão, de tanto que choravam. Era uma dor coletiva, uma ferida aberta na alma da música brasileira. As rádios tocavam, sem parar, os maiores sucessos da dupla. As televisões exibiam imagens da trajetória de João Paulo, entrevistas antigas, declarações que agora soavam como despedidas antecipadas. Daniel, cabisbaixo, chegou amparado por amigos e familiares. Seu olhar perdido, sem força. O abraço nas filhas de João Paulo foi um dos momentos mais comoventes. Era o encontro de quem compreendia a dor sem precisar dizer uma palavra. Não houve discursos longos. Tudo o que precisava ser dito estava no ar, no clima pesado de uma tristeza que pairava sobre todos. Artistas renomados, acostumados com os holofotes, se renderam ao silêncio. Muitos não conseguiram conter as lágrimas ao ver o parceiro de palco agora imóvel, coberto por flores. O público cantava baixinho, como se quisesse embalar João Paulo em sua última viagem. Era um adeus, mas também um agradecimento. Aquela despedida não foi apenas de um cantor, mas de um capítulo marcante da música brasileira. Se você se emocionou com esse momento, escreva nos comentários. O Brasil chorou junto. Essa perda marcou uma geração. Ou conte onde você estava quando soube dessa notícia. Sua lembrança mantém viva a história de quem partiu, mas jamais será esquecido. Como seguir cantando se a voz ao lado dele se calou? Essa pergunta martelava dia e noite na cabeça de Daniel. Depois da despedida de João Paulo, o que restava não era apenas a saudade, mas um vazio que parecia engolir tudo. Os palcos, as letras, as melodias. A música, que antes era sua razão de viver, agora soava como um lembrete cruel da ausência. Nos bastidores, empresários pressionavam, gravadoras esperavam respostas, fãs mandavam cartas, flores, vídeos. Mas Daniel não sabia mais quem ele era sem João Paulo. A cada novo dia, ele acordava tentando entender seu papel no mundo agora. O luto não tinha prazo, não obedecia à lógica, e tampouco dava espaço para decisões racionais. Existia um peso nos ombros dele, o peso do silêncio, da expectativa de milhões de pessoas e, acima de tudo, o peso de um compromisso invisível com quem já não estava mais ali. Porque Daniel sabia, se continuasse seria por dois. E isso não era uma escolha simples. Durante semanas, evitou qualquer contato com instrumentos, estúdios, produtores. Revia vídeos antigos com João Paulo, ouvia as vozes entrelaçadas nas canções
e se perguntava se algum dia conseguiria cantar uma nota sequer sem desabar. Era uma dor silenciosa, íntima, que só ele sabia o quanto machucava. E, ao mesmo tempo, havia algo mais forte crescendo dentro dele. Uma espécie de urgência, de missão. A ideia de abandonar a carreira parecia, por um lado, respeitosa com o luto, mas, por outro, parecia injusta com a história que os dois construíram. João Paulo sonhou cada parte daquela caminhada, e desistir agora seria enterrar também esse sonho. Daniel estava diante do maior dilema de sua vida: desaparecer em silêncio ou transformar a dor em legado. Se você estivesse no lugar dele, o que faria? Escreva nos comentários. Eu seguiria por ele. Essa escolha é cruel demais. Ou compartilhe sua visão. Sua participação ajuda a manter viva essa história que tocou o coração de todo um país. Ele não cantaria mais com João Paulo, mas passaria a cantar por ele. Essa foi a decisão que, entre lágrimas silenciosas e noites em claro, Daniel tomou. Não foi fácil, não foi rápida, e com certeza não foi isenta de dor. Mas em meio ao vazio e à saudade, surgiu um sentimento que crescia devagar, como uma semente regada pela memória. Gratidão. Gratidão por tudo o que eles viveram juntos, por cada música que emocionou multidões, por cada momento que ficou registrado em vídeos, fotos e corações. Daniel percebeu que a ausência de João Paulo não podia ser o fim da história. Precisava ser o recomeço de um novo capítulo. Foi com esse pensamento que ele subiu novamente ao palco. O mesmo palco onde, tempos antes, dividia olhares e refrões com seu irmão de alma. Mas agora, estava sozinho. E ainda assim, não estava. Porque cada nota que ele soltava era uma prece. Cada verso, um tributo. Cada aplauso, uma lembrança viva de quem havia partido cedo demais, mas deixado uma marca eterna. O público sentiu isso. Nos primeiros shows, era impossível conter as lágrimas. Daniel não falava muito, mas quando abria a boca para cantar, era como se João Paulo estivesse ali, ao seu lado, em espírito. Era mais que uma apresentação. Era uma celebração de amizade, de superação, de resiliência. Os fãs entendiam. Eles não estavam ali apenas por Daniel. Estavam ali também por João Paulo. A carreira solo começou com timidez, mas aos poucos se transformou numa missão. Daniel levou sua dor para o estúdio, e dela nasceram canções que tocavam a alma, porque vinham direto do coração. Não era apenas arte, era cura. Uma forma de fazer justiça ao legado da dupla, uma forma de continuar. E você? Já transformou alguma dor em força? Escreva nos comentários. Eu cantaria por ele. A música virou homenagem, ou compartilhe sua reflexão. Sua história pode inspirar outras pessoas a encontrarem luz mesmo nos momentos mais escuros. Essa história nos lembra que algumas conexões não morrem, apenas mudam de forma. Mesmo após tantos anos, quem vê Daniel no palco ainda sente a presença de João Paulo. Está no jeito como ele fecha os olhos ao cantar. Está na emoção que embarga sua voz quando fala da dupla. Está nas músicas que, embora novas, carregam a essência de um passado que nunca será esquecido. Porque o que eles viveram juntos não foi apenas uma parceria profissional. Foi uma história de amizade verdadeira, feita de lutas, conquistas, sonhos compartilhados e uma fé inabalável na música como instrumento de amor. João Paulo não foi apagado com o tempo. Ao contrário, tornou-se eterno na memória coletiva de quem viveu os anos dourados da dupla. E Daniel faz questão de manter esse legado vivo. Em cada show há sempre um momento de homenagem. Em entrevistas, ele nunca deixa de mencionar o amigo. Em canções, há sempre uma nota de saudade, um verso de gratidão. A ausência virou presença simbólica. E o silêncio, antes doloroso, hoje ecoa como respeito, honra e reconhecimento. São poucas as histórias no meio artístico que resistem à passagem dos anos como essa. Mas talvez o segredo esteja justamente na verdade que os unia. Eles nunca buscaram só o sucesso. Eles cantavam para tocar corações. E tocaram. Ainda tocam. Porque algumas vozes, mesmo caladas, continuam sendo ouvidas onde realmente importa. Dentro da gente. Daniel segue sua jornada com humildade e propósito. Ele sabe que sua missão vai além dos palcos. Ele carrega a responsabilidade de lembrar o mundo de que a amizade é sagrada, que o amor verdadeiro não conhece fim, e que o respeito por quem partiu é uma forma de mantê-lo vivo para sempre. Se essa história também fez você lembrar de alguém especial, escreva nos comentários. Amizade que o tempo não apaga, conexão eterna, ou compartilhe sua lembrança. Sua emoção fortalece esse tributo à amizade mais linda da música brasileira.